Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Chegamos ao sábado para a leitura do alimento diário da série Palavra, Vida e Edificação, o Evangelho de João, o enviado de Deus, autor Pedro Dong. Amém? Neste sábado, na semana 1, nós temos como leitura com oração 2 Coríntios 11:2, que diz assim: Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura e um só esposo, que é Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, como o título diz aqui, a artimanha de Satanás contra a palavra profética. Aqui na introdução, no primeiro parágrafo, diz assim: a antiga serpente põe dúvidas na mente humana por meio de sofismas e de ideias maliciosas, visando contestar a palavra de Deus e impedir a realização de sua obra. Para isso, Satanás usa pessoas cheias de ambição e apegadas a tradições. Toda oposição à palavra de Deus advém desse agente externo. Amém? Então, nós vemos que é um agente externo. E nós vemos que as pessoas cheias de ambições e apegadas às tradições tentam nos desviar, né? Mostrando que nós estamos caminhando por um caminho errado. Mas vemos aqui na história da palavra que o Senhor mostra que Paulo, né, ele sofreu muito, né, com a oposição, né, à palavra de Deus. Ele chegou a ser considerado um inimigo dos irmãos, né? Então nós vemos assim que essa perseguição da igreja, né, ela é algo assim que nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos, né? Porque ele não pregava, né, por interesse próprio, né? Nós vemos aqui na palavra que ele não tinha o interesse próprio por dinheiro, por popularidade, né? E ele cuidava da igreja com zelo de Deus. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter hoje, cuidar das coisas do Senhor com o zelo de Deus. O Senhor quer que cada um de nós estejamos cuidando das coisas do Senhor, da palavra profética que chega até nós com esse zelo de Deus. Nós vemos que os líderes religiosos da época, né, eles eram cheios de ambições, né, e eles eram usados pelo inimigo de Deus, né, para espalhar, né, inverdades, né, e isso nós vemos hoje, né, também que o inimigo de Deus, ele usa pessoas, né, para falar em verdades com respeito à palavra que tem chegado até nós, não é verdade? Então isso é o engano do inimigo de Deus na mente das pessoas. E nós vemos também que nessa leitura, né, o inimigo, ele lança dardos, né, e esses dardos vêm como? Como uma palavra mansa, como uma palavra de persuasão, que nos leva, né, às vezes para a mente e ficar em dúvida. Então, que nós estejamos voltados ao Espírito. Para isso, irmãos, temos que estar sempre atentos, né, e não nos iludirmos com esse tipo de palavra, com esse tipo de falar. Não é verdade? O Senhor possa estar iluminando a cada dia mais o nosso coração. Aqui eu marquei também, né, que nós devemos hoje estar sempre voltados, né, a estar emergindo na palavra. Na página 20 diz assim: vamos emergir na palavra e ser simples, porque o inimigo de Deus, ele quer tornar nossos pensamentos complicados. E a primeira coisa que ele faz é colocar dúvidas quanto à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, que nós possamos não ter essa dúvida e voltarmos ao Senhor, que sejamos todos precavidos quanto à artimanha do inimigo.
Amém? Que todos tenham um bom sábado, um bom desfrute na palavra. Amém? Jesus é o Senhor.